Olá! Notícia e informação da região. Os destaques do site e da edição impressa do Jornal NH você acompanha a partir de agora. Hoje é segunda-feira, 15 de junho e o NH News está começando. E falamos de um assunto muito sério, violência contra idosos. Em 2014, conforme o Disque 100, foram registradas mais de 1.900 denúncias de agressões a pessoas acima dos 60 anos só no Rio Grande do Sul. O mais triste é que a maioria das situações ocorrem dentro de casa. Apesar do volume de casos, a boa notícia é que esse número tem apresentado redução em comparação com 2013. Para tratar desse tema tão delicado e importante, Sapiranga contou com o bom humor do teatro. De forma alegre e descontraída, um tema complexo foi abordado na tarde desta segunda-feira em uma palestra-show na cidade de Sapiranga. Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso, celebrado no dia 15, o Centro Municipal de Cultura Lúcio Fleck recebeu mais de 400 pessoas durante a tarde. Conduzido pela personagem Herta, pela psicóloga Fernanda Storal e pela cantora Nanda Valim, o evento buscou conscientizar os idosos sobre as formas de violência a que estão sujeitos e como denunciá-las. Vamos pensar que hoje é um dia para a gente pensar o que é essa melhor idade. Então a importância desses eventos é fundamental para que nós possamos trabalhar essa questão e assistir também essas pessoas que necessitam tanto de apoio, né? É que nós sentimos muito que a pessoa depois de uma certa idade, principalmente depois que se aposenta, não todos, mas a maioria, né, caem numa ociosidade, né? As pessoas ficam assim deprimentes, com depressão, com falta de uma atividade sadia, falta de descontração e muitas vezes até falta de conversar com as pessoas, né? De ter apoio e ter acesso aos meios sociais. Então a nossa proposta, sim, trazendo a Herta, o seu show, é também para descontrair, para fazer as pessoas sorrir um pouco mais, né? Pensando em como abordar a temática da violência contra o idoso de uma forma mais lúdica, né, que pudesse fazer com que o idoso pensasse um pouco sobre a importância, né, da violência contra o idoso, porque uma das coisas que a gente percebe hoje no idoso, na nossa realidade, é de que nem ele não se dá conta que muitas vezes ele é uma vítima, né, de violência, e que hoje nós temos o nosso serviço, que é o CREAS, que recebe um número bastante grande de denúncias, né? E uma das denúncias maiores que a gente recebe é denúncia psicológica, né? A nossa ideia é poder estimular para que no momento de estar acontecendo as pessoas tenham autonomia de poder estar buscando ajuda, né? Em Novo Hamburgo, uma tentativa de furto feita por 2 homens acabou em prisão. O delegado, que não estava em serviço, viu a situação e impediu a ação. Pelo menos um deles foi preso em flagrante. Delegado Tarcísio, o senhor conseguiu prender sozinho hoje um arrombador de carro. Conta como é que foi essa história, que horas que ocorreu e como é que foi toda a ação. Eu me encontrava por volta das 9 horas da manhã, na rua Domingos de Almeida, parado junto ao semáforo, né, da esquina Joaquim Pedro Soares, quando nesse momento eu percebi que 2 indivíduos, né, passaram próximo ao meu carro, né, e subiram a rua Joaquim Pedro Soares e forçaram o porta-mala de um veículo. Ato contínuo, eles andaram mais alguns metros para frente e em seguida retornaram ao veículo, terminaram de forçar o porta-mala e arrombaram o porta-mala do carro. E saíram com uma maleta na mão, né, em disparada. Um para um lado e outro no outro sentido. Esse que estava com a maleta, né, estava no sentido do meu veículo. E claro que eu, nesse instante, eu arranquei pelo sinal, né, e fui em direção a ele com o meu veículo, né, colocando praticamente o veículo quase que sobre a calçada e dando voz de comando para ele com o intuito de parar, né, de que era polícia, está preso, enfim, e mandei deitar no chão. Né. Então são situações que nós vivemos diariamente, né, que chegam a ser na nossa frente, né. Então isso aí é algo que não pode mais ser permitido, né. À luz do dia, constantemente esses arrombamentos, né, que preocupam muito a sociedade e os cidadãos. Era uma maleta de trabalho de um funcionário. Logo em seguida apareceu um guarda municipal que estava nas imediações ali, que foi o que me prestou o primeiro apoio, o primeiro suporte, né, com o intuito de conduzir o preso até a delegacia de polícia para a confecção do flagrante.
Ele já tem antecedentes, esse homem que foi preso? Já possui inúmeros antecedentes por furto qualificado, desobediência, resistência e demais crimes, né? Ao menos uns 10, 15 crimes já dá para se imputar a esse indivíduo. E a população de Estância Velha vai ter uma mudança que traz benefícios para a saúde e para o meio ambiente. Até a primeira quinzena de outubro, os 8,5 km de extensão do Arroio Estância Velha vão passar por limpeza, com aumento da vazão das águas da chuva. A Semana Municipal do Meio Ambiente de Estância Velha terminou no último sábado com o lançamento do edital para o desassoreamento do Arroio Estância Velha, que cruza o município do bairro das Rosas até a divisa com Portão. Em breve, a passagem de água deve ganhar contornos mais limpos e vazão maior. Os prazos são a partir da entrega das propostas das empresas, do julgamento dessas propostas. A empresa vencedora terá 45 dias para a conclusão do trabalho. Logicamente, descontados dias que possivelmente poderão ser impossíveis de trabalhar, dias de chuva ou algum outro fato que venha a ocorrer. Eu acredito que até o final de setembro e primeira quinzena de outubro nós devemos estar com esses trabalhos concluídos. Os benefícios primeiros são saúde, são a retirada desse material contaminante que existe dentro do arroio, o lixo que existe, como pneus, como árvores, como sofás, enfim, tudo que não deveria estar dentro do arroio e aí está, vai ser retirado, além de dar uma vazão 50% a mais da água das chuvas que ocorrerem nos períodos chuvosos. A intenção é fazer o desassoreamento nos 8,5 km de extensão do arroio, beneficiando as comunidades dos 5 bairros por onde passa, mais o centro. Bom, esse processo é um processo que a gente vai utilizar máquinas PC para remoção desse sedimento contaminado. Os principais arroios vai dar em torno de uns 6 mil metros, né? Então é uma obra assim, de significância para o município, né? O desassoreamento fará também a limpeza de substâncias químicas contaminantes despejadas ilegalmente no arroio por indústrias, beneficiando assim a saúde dos moradores. O outono foi marcado pela forte variação de temperaturas, mas os últimos dias da estação vão ser de muito frio. A Carol Zeni mostra como fica a previsão do tempo para a sua região, mas já adianto, vai fazer muito frio mesmo nesta terça-feira. Olá! Dia gelado pela região nesta terça-feira. Sol aparece entre nuvens e as temperaturas serão baixas, registrando entre 2 e 17 graus. No Vale dos Sinos é previsto tempo parcialmente nublado. Os termômetros registram mínima de 3 e máxima de 17 graus. Sol entre nuvens no Vale do Paranhana, com as temperaturas oscilando entre 3 e 16 graus. Previsão de sol entre poucas nuvens no Vale do Pucaí. Lá, a mínima é de 4 e a máxima registra os 16 graus. Na região das Hortênsias, o sol aparece para tentar amenizar o frio que fará por lá. A mínima registra 1 grau e a máxima não ultrapassa os 13. Tempo parcialmente nublado no litoral norte. A mínima é de 6 e a máxima registra os 15 graus. E em Gravataí é previsto sol durante o dia. Pela manhã faz frio, registrando mínima de 2 graus. À tarde, os termômetros não ultrapassam os 15 graus. No sábado, teve eleição no PDT de Novo Hamburgo e o João Ávila, editor de política do Jornal NH, acompanhou a votação e traz os detalhes do encontro no comentário de hoje. Muito boa noite, Kelly Betina. Kelly, convenção do PDT realizada no sábado, na verdade, só manteve o que já existe atualmente.
A chapa liderada por Antônio Lucas, que é vereador, e Ricardo Ritter, que é secretário de Esporte e Lazer do município, acabou vencendo e pode-se dizer que por unanimidade. Mas não que todos os pedetistas tenham apoiado a configuração da chapa. O que aconteceu, na verdade, é que aqueles insatisfeitos, que inclusive ameaçaram entrar na justiça contra a realização da convenção, acabaram não se fazendo presentes. Uma das perguntas, me confidenciou o ICA agora à tarde, era sobre se dizia sim ou não a administração da atual chapa, e dos 582 participantes, 578 disseram que sim, que apoiam a atual chapa, inclusive as decisões tomadas, 2 disseram não e 2 se abstiveram da manifestação. A partir de agora, esta chapa começa a definir a eleição da executiva, que acontece já na quarta-feira. O ICA é o candidato favorito para assumir o lugar de Antônio Lucas e ficar à frente do PDT. A executiva seria, digamos assim, a direção, né, a diretoria, nos próximos 2 anos. E pelo que se avizinha aí, o PDT mantém aliança com o PT em Novo Hamburgo e vai começar a trabalhar desde já para indicar o vice-prefeito na chapa que deve ser do Luiz Lauermann no ano que vem. Ou seja, o PDT vai procurar recuperar o vice-prefeito de Novo Hamburgo, e o Antônio Lucas ele é o mais cotado para esse posto. Porém, o Antônio Lucas tem uma situação judicial que precisa ser resolvida e que, se não for resolvida até lá, o PDT vai ter que partir para um plano B. Só que o ICA não acredita que isso possa acontecer. O objetivo mesmo é colocar o Antônio Lucas de candidato a vice. E não me venham eles agora sobre essa divisão do PDT dizer que não houve, porque dos 582, 578 votaram sim. Acontece que dos 6 mil filiados, menos de 600, ou seja, menos de 10% participaram da convenção. E esses todos de um integrante grupo. O que o PDT vai precisar fazer é se costurar. E o que vai acontecer a partir de agora é que ela é uma debandada para outros partidos, até porque a partir de outubro nós temos um novo período eleitoral, que quem quiser concorrer precisará se definir até o dia 1º de outubro. E esses que estão interessados provavelmente deixarão o PDT, Kelly. E atenção, motorista, o Ministério das Cidades informou que o prazo para a obrigatoriedade de uso do extintor do tipo ABC nos automóveis será prorrogado por mais 90 dias. O último prazo para se adequar à norma era 1º de julho, mas a pasta pediu que o Denatran alterasse a data. Na semana passada, em Novo Hamburgo, o motorista levou um baita susto ao perceber que o motor do carro que dirigia pegou fogo. O incidente aconteceu em cima do viaduto Ayrton Senna. Os bombeiros foram acionados para apagar o incêndio. E para ajudar quem tem dúvidas sobre o uso do extintor, dá uma olhada nessa reportagem. O extintor de incêndio é um equipamento obrigatório em todos os veículos e, teoricamente, todo mundo deveria saber utilizar na hora de uma emergência. No entanto, muita gente tem dúvidas com o manuseio do aparelho e alguns sequer sabem onde o extintor é guardado dentro do carro. Confira as dicas do Corpo de Bombeiros para saber utilizar o extintor na hora em que precisar. Bom, a gente está aqui para falar então sobre os extintores de incêndio, principalmente o extintor de pó químico veicular, que está sendo utilizado, pó químico seco, o ABC. Antes dessa resolução aí do Detran, era utilizado então extintores BC, que são para 2 classes de incêndio, que não envolvem a parte dos combustíveis sólidos, que seria essa parte de estofado, borracha, do painel. Então aqueles extintores não eram tão eficazes como esse extintor que está sendo exigido hoje. Os erros mais comuns que as pessoas cometem: primeiro, não saber onde está o extintor dentro do carro, está do lado do motorista ou está do lado do carona. Também, quando compram o carro ou adquirem o veículo, independente de ele ser novo ou não, verificar se o extintor está ensacado. Esse é um problema constante, inclusive sujeito a multa. Então, se nesse veículo aqui, o extintor está do lado do carona, na parte de baixo do banco, a gente tem uma travinha aqui para poder liberar ele. E a gente vai verificar então a forma que ele vem de fábrica. Então o extintor ABC ele vem ensacado. O ideal então é que a gente faça a retirada dessa embalagem e quando for guardar ele de novo, guarde ele sem o plástico. E como é que a gente utiliza esse extintor, caso seja necessário, Guadalupe? Bom, o primeiro passo que a gente deve observar, além desse que a gente acabou de comentar, que é saber a localização dele, é verificar se o manômetro, que é esse reloginho que nós temos aqui,
está apontado para o verde. Se ele estiver no vermelho, ele geralmente está vazio, com pouca pressão, ou ele está com excesso de pressão se estiver no branco. Nós temos também essa trava, que é uma trava de segurança, que se a gente tentar utilizar ele com lacre, com esse pino aqui, a gente não vai conseguir acionar. Então, o ideal seria, no caso de uma utilização, a gente retirar essa trava, cuidando para não pressionar o gatilho, que é essa parte que nós temos aqui. Então, puxa forte e depois é só acionar, direcionando sempre para a base do princípio de incêndio. Lembrar que os extintores eles são para princípios. Então, quando eu não devo utilizar o extintor? Nos casos de incêndio. Tá pegando fogo em todo o carro, não adianta vir com um extintor de 1 kg para apagar. Aí teria que acionar o 193 e chamar o corpo de bombeiros. Agora começou a pegar fogo no estofado do carro, na parte elétrica do motor, no motor do carro ou em alguma outra parte do veículo, a gente deve utilizar o extintor. O erro comum que as pessoas cometem, e isso geralmente é o que acaba ocasionando um incêndio no veículo, é quando acontece o princípio de incêndio, a pessoa libera a alavanca e levanta o capô do carro. A partir do momento que eu levanto o capô do carro, eu estou fazendo com que entre mais oxigênio para dentro do veículo, para dentro dessa parte então, do capô. E o oxigênio faz parte da composição do fogo. Então, se eu quero evitar que o carro pegue fogo, eu jamais introduzo o oxigênio para dentro dele. O que eu tenho que fazer? Eu vou levantar uma frestinha, se o capô estiver quente, eu protejo a minha mão com um pano ou alguma coisa similar, com uma luva, levanto só uma frestinha, retirei a trava, o extintor está pronto para ser utilizado. E vou dar um vento dessa forma. A partir do momento que eu dei esse jato, eu já baixo de novo o capô e espero um pouquinho. Continua saindo fumaça. Levanto o capô do carro de novo e dou outro jato. E assim eu vou. Provavelmente 90% dos princípios de incêndio eu consigo apagar com um extintor de 1 kg. 11 escolas de Novo Hamburgo participaram das Olimpíadas Escolares para Todos. Foram 25 equipes e 41 jogos para estudantes entre 11 e 17 anos. As equipes de vôlei sub-17 da Escola Fevale e do Colégio Wolfram Metzer abriram jogos de vôlei na segunda-feira na Olimpíada Escolar para Todos 2015, organizada pela Prefeitura. Elas fazem parte das 11 escolas da rede de ensino municipal, estadual e privado da cidade que participaram dos Jogos na Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. Ao todo, foram 25 equipes, totalizando 41 jogos. Sob olhares de outros times e dos professores de educação física, os estudantes mostraram habilidades do esporte em espaço oficial, como fala o chefe do Departamento de Esporte da ESMEL, César Ribeiro. A proposta desse evento é oferecer uma modalidade, a prática esportiva para as crianças, né, de 11 a 17 anos, né, e a integração das 3 redes, escolas particulares, municipais e estaduais. E oferecer para essas crianças a oportunidade de jogar em espaços oficiais, como Sociedade Ginástica, como a Escola Pio XII, que me oferece uma quadra oficial, como Fundação Evangélica, que nos oferece uma pista de atletismo, a assessoria de um Santa Catarina, que nos dá a assessoria técnica, a questão do xadrez, que a gente tem um espaço bem bacana para jogar lá no CTG Terra Nativa, os ginásios do Rincão, onde nós jogamos futsal. Então o objetivo é que as crianças tenham uma oportunidade de praticar esportes com local, medidas oficiais, judô, natação e etc. Hoje aqui nós temos 11 escolas, em torno de 25 equipes participando, né, e vai dar em torno de uns 40 jogos hoje. As Olimpíadas começaram em março com um congresso técnico onde a gente reuniu todos os professores, discutiu-se as regras, estabeleceu. Nós temos 10 modalidades na Olimpíada e ela iniciou em março e vai terminar por volta de outubro. Além de vôlei, a Olimpíada Escolar tem pela frente punhobol, handball, basquete, futsal, atletismo, judô e xadrez. Antes de encerrar, uma última informação. Já saíram os listões das provas da Unicinos e da Facate. Essas e outras notícias você acompanha no site e na edição impressa do Jornal NH. A gente fica por aqui. Lembre-se que você pode participar do programa com sugestões e comentários nas nossas redes sociais. Esperamos por você amanhã. Tchau!